As 10 pragas do Egito, como eu vivi cada uma. Meu nome é Amenhotep, filho de Nacte, e sou escriba a serviço da corte de Ramsés. Nascido e criado em Pi-Ramsés, a grande cidade do Delta, cresci entre os privilégios que minha posição me oferecia. Nunca questionei a ordem das coisas, a supremacia dos deuses egípcios ou o lugar dos hebreus como nossos servos. Como poderia? Era o que conhecia desde que me entendo por gente. Tudo começou a mudar quando aqueles 2 homens, Moisés e Arão, apareceram diante do faraó. Moisés, diziam, havia sido criado como príncipe egípcio anos atrás, mas fugira após matar um capataz. Agora retornava, afirmando falar em nome de um deus estrangeiro chamado Yahweh, exigindo a libertação de seu povo. Lembro-me perfeitamente do dia em que os vi pela primeira vez no palácio. Eu registrava os tributos recebidos quando eles foram anunciados. O faraó, sempre confiante, os recebeu com desprezo. Quem eram eles para desafiar o filho de Ra, o próprio Deus vivo na terra? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixa o meu povo ir, declarou Moisés com uma autoridade que me surpreendeu. Ramsés respondeu como esperado. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Ninguém imaginava que aquele encontro marcaria o início de eventos que mudariam para sempre, não apenas o Egito, mas minha própria vida. A primeira praga, água transformada em sangue. Estava eu na margem do Nilo, como fazia todas as manhãs para minhas abluções matinais. O rio era nossa vida, nosso sangue vital. Ah, que ironia agora percebo nessa expressão. Vi quando Arão, seguindo as instruções de Moisés, estendeu seu cajado sobre as águas. A princípio, nada aconteceu. Os sacerdotes da corte riram. Então, lentamente, quase imperceptivelmente, a água começou a mudar. Não foi repentino como um truque de magia, foi gradual, inexorável. O verde azulado do Nilo adquiriu um tom avermelhado que se intensificou até se tornar escarlate. O cheiro veio em seguida, um odor metálico, pesado que fez meu estômago revirar. Não é possível, murmurei para mim mesmo. Por 7 dias completos, cada gota d'água do Egito transformou-se em sangue. Os poços, os canais de irrigação, até mesmo a água armazenada em jarros e vasilhas. Os peixes morreram aos milhares, boiando na superfície do rio que antes nos dava vida. Vi famílias inteiras desesperadas, cavando as margens do rio, tentando encontrar água filtrada pela areia. Os mais ricos pagavam fortunas por alguns goles de água trazida de terras distantes. Os mais pobres bebiam o sangue, adoeciam e alguns morriam. O mais perturbador foi ver como os hebreus permaneciam imunes. Em Gósen, onde moravam, a água continuava límpida e pura. Fui enviado pelo vizir para verificar pessoalmente, e lá estava a prova. Enquanto bebíamos sangue, eles tinham água cristalina. Os sacerdotes de Ramsés conseguiram, de alguma forma, reproduzir o fenômeno em pequena escala, transformando água limpa em sangue. Isso pareceu acalmar o faraó, que se recusou a ceder. Mas eu, que via o sofrimento do povo, comecei a questionar. Seria este Deus dos hebreus mais poderoso que todos os nossos deuses juntos? A segunda praga, as rãs. Quando as águas voltaram ao normal, pensamos que o pior havia passado. Como estávamos enganados. 3 dias depois estava eu no templo de Ptah, registrando as oferendas, quando ouvi um som peculiar vindo de fora. Um coachar, a princípio distante, que foi aumentando de volume até se tornar ensurdecedor. Saí para o pátio e vi o que parecia ser um tapete vivo e verde cobrindo o chão. Rãs, milhões delas, emergiam do Nilo como um exército invasor, pulando, coachando, infestando cada centímetro do Egito. Nossa deusa Heket, com cabeça de rã, era venerada como símbolo de fertilidade e vida, mas aquilo era uma perversão de sua bênção. As rãs estavam em toda parte, nos fornos onde assávamos o pão, nas camas onde dormíamos, nos recipientes onde guardávamos alimentos.
Não havia escape. O palácio real foi especialmente atingido. Vi com meus próprios olhos o quarto do faraó tomado por aqueles anfíbios viscosos. Até mesmo sua cama, feita do mais fino linho, coberta por rãs pulsantes. O cheiro da morte das rãs se espalhou pelo ar quando começaram a morrer em nossas casas, apodrecendo sob o sol escaldante. Desta vez, Ramsés cedeu temporariamente. Rogai ao vosso Deus que tire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios. Ele disse a Moisés. As rãs morreram no dia seguinte, amontoadas em pilhas fedorentas que tivemos que remover com nossas próprias mãos. O cheiro da decomposição permaneceu por semanas, mas assim que o problema das rãs terminou, Ramsés voltou atrás em sua palavra. Os hebreus continuariam escravos. À noite, em meu quarto, escrevi em meu papiro pessoal: os deuses estão em silêncio, enquanto o Deus dos hebreus fala através de pragas. Por quê? A terceira praga, os piolhos. Não tivemos tempo para nos recuperar do trauma das rãs. Na manhã seguinte, enquanto supervisionava a limpeza dos últimos cadáveres de anfíbios, vi Arão novamente. Desta vez, ele bateu seu cajado no solo na poeira da terra. O pó se ergueu como uma nuvem dourada sob o sol, e então, em um piscar de olhos, transformou-se em piolhos. Minúsculos, quase invisíveis a princípio, mas logo os sentimos. Em nossos cabelos, na pele, nos animais, em todo lugar. Para nós, sacerdotes e escribas, foi especialmente humilhante. Nossa pureza ritual exigia limpeza constante. Raspávamos nossos corpos a cada 2 dias para evitar qualquer tipo de parasita. Agora, estávamos cobertos por eles. Por mais que nos banhássemos em óleos perfumados, os piolhos voltavam. Os sacerdotes de Faraó tentaram reproduzir este milagre também, mas falharam. Ouvi-os admitir pela primeira vez: este é o dedo de um Deus. Não de Yahvé, note bem, apenas um Deus. Ainda assim, era uma concessão significativa. Os piolhos atacaram todos, dos mais pobres camponeses ao próprio Faraó. Lembro-me de ver o grande Ramsés coçando furiosamente durante uma cerimônia pública, tentando manter a dignidade enquanto seu corpo era devorado pelos parasitas. Apenas os hebreus novamente foram poupados. Naquela noite escrevi: nossos sacerdotes admitem a intervenção divina, mas Ramsés endurece seu coração. Até quando? A quarta praga. As moscas. A quarta praga veio sem aviso. Um zumbido, a princípio distante, cresceu até se tornar ensurdecedor. Enxames de moscas, não moscas comuns, mas grandes, agressivas, com ferrões dolorosos, cobriram o Egito como uma tempestade negra. As moscas não apenas nos atormentavam com seu zumbido incessante e suas picadas dolorosas, elas pareciam querer nos devorar vivos. Entravam em nossos olhos, narizes, bocas. A comida apodrecia em questão de horas. As feridas causadas pelas picadas infeccionavam e supuravam. O mais impressionante foi a precisão desta praga. Em Gósen, região onde viviam os hebreus, não havia uma única mosca. A separação era tão clara que se podia ver uma linha divisória no horizonte. De um lado, o céu negro de insetos, do outro, céu azul e claro. Pela primeira vez, fui até Gósen, não a mando de meus superiores, mas por conta própria. Queria entender, queria ver com meus próprios olhos. Conversei com um velho hebreu chamado Eliabe, que me explicou: nosso Deus está mostrando que é o Senhor não apenas dos elementos, mas de toda a criação. Ele distingue entre egípcios e hebreus, para provar que este é um julgamento divino, não um desastre natural. Suas palavras me abalaram. Voltei para Pi-Ramsés com mais perguntas que respostas. Desta vez, Ramsés negociou: ide, sacrificai ao vosso Deus, mas dentro dos limites do Egito. Moisés recusou. O sacrifício deveria ser no deserto, longe dos olhos egípcios. O faraó aparentemente cedeu. Mas quando as moscas desapareceram, voltou atrás novamente. Em meu diário escrevi: o coração de Ramsés é como pedra. Os deuses do Egito continuam silenciosos.
começo a temer o que virá a seguir. A quinta praga: a peste nos animais. Como escriba, parte do meu trabalho era o censo dos rebanhos reais. Possuíamos os maiores e mais saudáveis animais do mundo. Conhecido: cavalos para a guerra, bois para arar, ovelhas e cabras para carne e leite. Quando Moisés anunciou que uma peste cairia sobre nossos animais, Ramsés riu. Nossos animais eram cuidados pelos melhores veterinários, alimentados com a mais fina forragem. Na manhã seguinte, fui despertado por gritos. Saí para encontrar meu próprio cavalo, um presente do vizir por serviços prestados, deitado no chão, sangrando pelas narinas, morrendo diante de meus olhos impotentes. Por todo o Egito, o mesmo espetáculo se repetia. Animais caindo, sangrando, morrendo por milhares. O faraó enviou mensageiros para verificar os rebanhos dos hebreus. Voltaram com a notícia que já esperávamos. Nenhum único animal deles havia sido afetado. A economia do Egito começou a desmoronar. Sem animais de tração, a agricultura sofreu. Sem transporte, o comércio foi prejudicado. O preço da carne disparou e o povo começou a passar fome. Vi famílias inteiras chorando sobre seus animais mortos, não apenas pela perda material, mas pelo vínculo quebrado. Egípcios amam seus animais como parte da família. Alguns dos nossos deuses mais importantes têm forma animal. Hathor, a vaca sagrada. Anubis, o chacal. Bastet, a gata. Era como se o deus dos hebreus estivesse atacando diretamente nosso panteão. Ainda assim, o coração de Ramsés permaneceu endurecido. A sexta praga: as úlceras. Se as pragas anteriores haviam sido terríveis, a sexta foi absolutamente insuportável. Sem aviso, Moisés espalhou cinzas de uma fornalha diante do faraó. As partículas subiram ao céu e, ao cair, transformaram-se em úlceras dolorosas na pele de homens e animais, sobreviventes. Comecei a sentir na própria pele, primeiro uma coceira, depois pequenas bolhas que cresceram e se encheram de pus. Ao estourarem, deixavam feridas abertas e extremamente dolorosas. Não podíamos nos deitar devido à dor. Não podíamos trabalhar. Mal podíamos nos mover. Os médicos egípcios, famosos em todo o mundo conhecido por sua habilidade, estavam impotentes. Seus ungüentos e poções nada podiam fazer. Os próprios médicos estavam cobertos de úlceras. O que mais me impressionou foi o estado dos sacerdotes. Sempre tão limpos, tão dignos em suas vestes brancas, agora estavam imundos, cobertos de feridas purulentas, incapazes de realizar os rituais de purificação. Os templos fecharam, os sacrifícios cessaram. Era como se nossos próprios deuses tivessem sido silenciados. Pela primeira vez, comecei a pensar seriamente no Deus dos hebreus. Se ele podia fazer isso conosco, o que mais poderia fazer? E se Moisés estivesse certo? E se Yahvé fosse realmente o único e verdadeiro Deus? Essas perguntas me atormentavam mais que as úlceras em minha pele. A sétima praga: a chuva de granizo. Nascido e criado no Egito, eu quase nunca tinha visto chuva, muito menos granizo. Nossa agricultura dependia inteiramente da inundação anual do Nilo, não das águas do céu. Quando Moisés ergueu as mãos para o céu e anunciou que uma tempestade como nunca vista antes cairia sobre o Egito, muitos riram. Como poderia chover em um deserto? Mas o céu escureceu rapidamente. Nuvens negras, pesadas, carregadas, cobriram o sol. Os relâmpagos começaram a cortar o céu em padrões que nunca havíamos visto, seguidos por trovões que faziam a terra tremer. E então veio o granizo. Não pequenas pedras de gelo, mas blocos maciços, mortais, misturados com fogo. Onde caíam, destruíam tudo. Casas, árvores, as plantações que haviam sobrevivido às pragas anteriores. Homens e animais que não encontraram abrigo foram mortos instantaneamente. Vi um bloco de granizo cair sobre a cabeça de um soldado, esmagando-a como se fosse uma casca de ovo. Vi outro destruir o telhado de uma casa, matando toda a família que se abrigava dentro. O mais assustador foi o fogo que acompanhava o granizo. As pedras de gelo pareciam conter chamas vivas dentro delas.
uma contradição que desafiava as leis da natureza. Água e fogo, juntos, caindo do céu. Mais uma vez, Gósen permaneceu intocada. Nem um único floco de granizo caiu sobre as terras dos hebreus. Ramsés finalmente pareceu se quebrar. Pequei desta vez. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois já basta haver trovões de Deus e granizo. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Mas quando a tempestade passou, seu coração endureceu novamente. Em meu diário, a escrevi com mãos trêmulas. Os deuses não podem nos salvar. Apenas Yahweh reina sobre os céus e a terra. A 8ª praga, os gafanhotos. A devastação causada pelo granizo havia sido terrível, mas algumas plantações sobreviveram, aquelas que ainda não haviam brotado completamente. Havia esperança de evitar a fome total. Então veio o anúncio da 8ª praga. Moisés advertiu Ramsés: se continuares a recusar deixar meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos sobre o teu território. Alguns dos conselheiros de Faraó finalmente ganharam voz. Até quando este homem será um laço para nós? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Ramsés quase cedeu, oferecendo deixar apenas os homens hebreus partirem. Moisés recusou. Todos deveriam ir, incluindo mulheres, crianças e animais. O faraó, furioso, os expulsou do palácio. No dia seguinte, um vento oriental começou a soprar. Continuou por todo o dia e toda a noite. Ao amanhecer, trouxe consigo os gafanhotos. Não milhares, não milhões, mas bilhões deles, cobrindo o céu, obscurecendo o sol como uma nuvem viva. Desceram sobre os campos como um exército faminto. O som era aterrorizante, o ruído de suas mandíbulas mastigando tudo o que encontravam pela frente. Em poucas horas, não havia uma única folha verde em todo o Egito. Árvores foram desnudadas, plantações devoradas até a raiz, ervas destruídas. Os insetos entravam em nossas casas, devoravam nossas roupas, nossos papiros, até mesmo o couro de nossos móveis. Não podíamos comer, pois eles contaminavam nossos alimentos. Não podíamos dormir, pois eles cobriam nossas camas. Pela primeira vez presenciei revoltas populares. O povo, desesperado pela fome iminente, começou a questionar abertamente a teimosia de Ramsés. Deixe os hebreus irem, gritavam nas ruas. Estamos morrendo por causa de sua obstinação. Ramsés, acuado, chamou Moisés e Arão às pressas. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai meu pecado somente desta vez, e rogai ao Senhor vosso Deus que tire de mim apenas esta morte. Um vento ocidental forte levou os gafanhotos embora, lançando-os no Mar Vermelho. Mas assim que se foram, o coração de Ramsés endureceu novamente. A 9ª praga, as trevas. Se as pragas anteriores haviam atacado nossa terra, nossa saúde, nossa comida, a 9ª praga atacou algo ainda mais fundamental para nós, egípcios: nossa religião. Ra, o Deus Sol, era o centro de nosso panteão. O faraó se proclamava filho de Ra. Nossos templos mais majestosos eram construídos para capturar os primeiros raios do sol nascente. Nossa vida era regida pelo ciclo do sol. A 9ª praga atingiu o coração de nossa fé como nenhuma outra. Primeiro veio um estranho crepúsculo, no meio do dia. As sombras se alongaram, o céu escureceu. Pensei que fosse apenas uma tempestade se aproximando, mas não havia nuvens, nem vento. A escuridão aumentou gradualmente, até que em poucas horas era completa. Não era uma escuridão comum, como a da noite. Era uma escuridão palpável, espessa, que podia ser sentida. As tochas não conseguiam penetrá-la mais que alguns centímetros. Acender uma lâmpada era como tentar iluminar um poço de piche com uma faísca. Por 3 dias, permanecemos paralisados. Ninguém podia se mover, ninguém podia trabalhar, cozinhar, buscar água. Famílias inteiras ficaram presas onde estavam, quando a escuridão caiu. O silêncio era opressivo, o medo palpável. Sem o sol, sem Ra, éramos nada.
Ouvia apenas o choro de crianças assustadas e as orações desesperadas aos deuses que não respondiam. Em Gósen, no entanto, havia luz. Os hebreus continuavam suas vidas normalmente, iluminados pelo sol que só eles podiam ver. Foi durante essa escuridão que tomei minha decisão. Se sobrevivesse a tudo aquilo, abandonaria os deuses egípcios e seguiria o Deus dos hebreus, Yahvé, o único que demonstrava poder real sobre a criação. Quando a luz finalmente retornou após 3 dias, Ramsés fez uma última oferta a Moisés. Todos os hebreus poderiam ir, mas deveriam deixar seus rebanhos para trás. Moisés recusou e o faraó, furioso, o expulsou com uma ameaça: "Retira-te de mim. Guarda-te de ver minha face outra vez, porque no dia em que vires minha face, morrerás." Moisés respondeu com uma dignidade que me impressionou: "Disseste bem, nunca mais verei a tua face." A 10ª praga: a morte dos primogênitos. O aviso final foi o mais terrível. Moisés anunciou que na meia-noite do 14º dia de Nisã, o Senhor passaria pelo Egito e feriria de morte todos os primogênitos, desde o primogênito do faraó até o da escrava mais humilde, e até mesmo os primogênitos dos animais. Como primogênito de meu pai, senti um terror gelado percorrer minha espinha, mas havia uma saída. Os hebreus marcariam as ombreiras de suas portas com sangue de cordeiro, e o anjo da morte passaria por cima, daí o termo Páscoa ou Pesach em hebraico, dessas casas. Tomei então uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Sob o manto da noite, dirigi-me a Gósen e procurei Eliabe, o velho hebreu com quem havia conversado antes. "Quero me juntar a vocês", disse-lhe, trêmulo. "Quero que o Deus de vocês seja meu Deus também." Eliabe me olhou longamente, avaliando minha sinceridade. Por fim, assentiu. "Traga um cordeiro sem defeito e venha com sua família. Mas saiba que se fizer isso, não poderá mais voltar para os egípcios. Será um de nós para sempre." Voltei a Pi-Ramsés, reuni minha esposa Nefertari e meus 2 filhos, explicando-lhes rapidamente minha decisão. Para minha surpresa, Nefertari não argumentou. Ela também havia testemunhado o poder do Deus hebreu e estava disposta a segui-lo. Levamos apenas o essencial e um cordeiro de nosso pequeno rebanho e nos dirigimos a Gósen antes do anoitecer. Eliabe nos recebeu e nos ensinou como sacrificar o cordeiro e marcar nossa porta com seu sangue, seguindo exatamente as instruções que Moisés havia recebido de Yahvé. À meia-noite, ouvimos um som que jamais esquecerei. Um grito coletivo, um lamento que se ergueu de todo o Egito como uma onda de puro desespero. A morte havia passado, ceifando a vida dos primogênitos que não estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. Abracei meu filho mais velho, agradecendo ao Deus dos hebreus por sua misericórdia para conosco, estrangeiros acolhidos em seu pacto. Pela janela, víamos tochas se acendendo por todo o Egito, ouvíamos o choro das mães, os gritos dos pais. Mais tarde, soubemos que até mesmo o filho primogênito de Ramsés havia morrido. O poderoso faraó, o Deus vivo, não pôde proteger seu próprio filho do julgamento de Yahvé. Naquela mesma noite, um mensageiro egípcio chegou a Gósen. "Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim." O êxodo havia começado. Epílogo: a jornada pelo deserto. Juntos com os hebreus, cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Deixamos o Egito após 430 anos de escravidão. Muitos outros egípcios, como eu, impressionados pelo poder do Deus de Israel, juntaram-se à multidão de fugitivos. Nossa jornada não foi fácil. Cruzamos o Mar Vermelho quando Yahvé milagrosamente abriu as águas diante de nós e depois as fechou sobre o exército egípcio que nos perseguia. Testemunhei o maná caindo do céu, a água jorrando da rocha, a promulgação dos 10 mandamentos. Muitas vezes pensei em minha vida anterior como escriba no Egito. Tinha privilégios, conforto, segurança. Agora vagava pelo deserto com um povo
que ainda estava aprendendo a ser livre. Mas quando olho para trás, para as pragas que testemunhei, para o poder avassalador do Deus de Israel, sei que fiz a escolha certa. Yahvé não é apenas mais um Deus entre muitos. Ele é o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Escrevo esta história para meus netos, nascidos livres na terra prometida, para que jamais esqueçam como seu avô, um escriba egípcio, testemunhou o poder do Deus de Israel nas 10 pragas e escolheu seguir o caminho da verdade. Que estas palavras permaneçam como testemunho para as gerações futuras da grandeza e misericórdia de Yahvé, que libertou seu povo com mão forte e braço estendido, e acolheu até mesmo estrangeiros como eu em seu pacto eterno. Se esta narrativa ressoou em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida brasileira em suas diferentes facetas. Até o próximo encontro, onde novas emoções e reflexões nos aguardam.